Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos em nome de Jesus nesse encontro promovido pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira. Encontro para estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Neste livro, Emmanuel nos traz interpretações de versículos dos Evangelhos e das cartas dos apóstolos. E a mensagem de hoje está na lição 14, que tem como título Benignidade. Aqueles que não tiverem o livro impresso, podem baixar o PDF e ler o livro em qualquer lugar e a qualquer momento. Hoje nós temos essa facilidade. Mas antes, vamos nos elevando, unindo as nossas mentes através da prece aos mensageiros desta casa, ao mentor e a Jesus. Vamos de coração sereno, sentindo paz, alegria. Vamos pedindo a Jesus que a sua luz ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos assimilar a mensagem de hoje para a nossa reflexão e nossa vivência. E assim, mantermos-nos, Mestre, ligados ao seu Evangelho, sempre. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. Paulo escrevia, neste momento, aos Efésios, falando sobre a unidade da fé, pois estava havendo uma dissolução entre os cristãos. E essa separação fazia com que enfraquecesse a fé. E por que essa separação? Devido ao endurecimento dos corações dos cristãos, pela insensibilidade. Então, Paulo diz a eles sobre o único Deus, o Pai de todos, que está sobre todos, que é por todos e está dentre nós. Que não foi isso que Jesus nos ensinou, o que estava acontecendo, aquele comportamento, a insensibilidade e a dureza de coração. Que eles se despojassem do homem velho, ou seja, deixando para trás tudo aquilo que estava separando os cristãos de Deus e se unissem, então, na fé. E ele diz também a eles que toda ira, toda cólera, irritação, blasfêmia fossem retiradas deles. E aí, ele então fala o versículo o qual nós estamos hoje vendo. Palavras de Paulo: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também
Deus em Cristo vos perdoou. Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. É uma advertência de Paulo aos cristãos. E Emmanuel vem, então, nos mostrar essa advertência com argumentos, para que nós possamos perceber o que é ser benigno, compassivo, perdoando, como Deus nos perdoou a pedido do Mestre. Paulo relembra aqui, no momento em que Jesus estava retornando à pátria espiritual e pediu a Deus perdão, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus intercedeu pela humanidade para que Deus a perdoasse. E assim nós recebemos o perdão do Pai. Então, Emmanuel nos diz: meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas da justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço, em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento é vingança. Desculpem-me, guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de ferro. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. A mensagem recebeu o título de benignidade. Essa virtude, fruto do Espírito, como está no Evangelho, nos Evangelhos, o fruto do Espírito Santo, e que nós teremos seguindo-os. É a qualidade dos espíritos evoluídos, espíritos de luz. E que seguindo esses espíritos, nós também vamos adquirir essa qualidade. Essa qualidade que, segundo Paulo, não é somente bondade, não é somente generosidade, como nós vamos encontrar no dicionário, como sinônimos.
o sinônimo mais próximo de benignidade é amabilidade. Ou seja, é ser amável para que sejamos compassivos, ou seja, misericordiosos para com os nossos irmãos, perdoando-os uns aos outros. A tolerância divina para conosco. Meditemos nessa tolerância que nós recebemos do Pai, para que nós não venhamos a agir com violência. A intolerância gera violência. A amabilidade gera gentileza, delicadeza. Refletir nas desculpas que os mensageiros celestes, ou seja, os espíritos que estão a nos ajudar, dão desculpas perante Jesus, perante o Cristo, para justificar as nossas fraquezas e as nossas crueldades. Para que nós reflitamos sobre a ajuda que nós recebemos deles, que intercedem para nós. Nós pedimos ajuda. E eles intercedem, justificando as nossas imperfeições, a nossa infantilidade, como seres que estão na infância da evolução, ou seja, caminhando no começo ainda da evolução. Para que nós meditemos na ajuda que recebemos e possamos, então, termos também compaixão uns para com os outros, a compaixão ilimitada. Com quem nós vamos ter compaixão? Com os nossos afetos? Sim, porque muitas vezes nem para com eles. Usamos até de agressividade, intolerância com eles. Mas, principalmente, agirmos com compaixão, misericórdia, com aqueles que pensam diferente de nós, que têm um ponto de vista contrário ao nosso. Então, tolerarmos pela compreensão de que todos nós temos direitos de liberdade de pensar, de liberdade de agir, como Deus nos dá esse direito. Para que venhamos a tolerar as diferenças. Será que nós podemos afirmar que o que o mundo está precisando hoje é de tolerância uns para com os outros? E Emmanuel, então, nos diz que Jesus veio do alto. E nós o que fizemos? Negamos-lhe guarida, ou seja, proteção, amparo. Mesmo assim, nós não fomos privados da sua presença aqui na Terra. Ele exemplificou o amor incondicional, auxiliando nas mazelas do corpo e da alma a todos aqueles que o procuravam. Sempre nos ensinando a bondade e a renúncia como normas da justa felicidade. Nós não vamos alcançar a felicidade sem bondade e renúncia.
renunciar à nossa forma de pensar, para dar direito ao outro de pensar. Renunciar o nosso orgulho, deixando-o de lado, para que nós possamos viver em paz e ainda mais aprendermos com as diferenças. Emmanuel aqui nos diz o caminho da felicidade: bondade e renúncia, normas, condições para a verdadeira felicidade. E que com tudo que nós fizemos a Jesus, a infinita sabedoria não nos recusou a herança, que é o Evangelho renovador, o Evangelho que ensina, que guia, que educa, que transforma. Como nós estaríamos se não fosse o Evangelho de Jesus? E em nome do Mestre, que é o modelo do amor e da paz, fizemos guerras, crueldades. Emmanuel fala, fizemos. Nós estamos inseridos nesse comportamento. Não sabemos se não estávamos lá, mas hoje ainda estamos fazendo, né? Promovendo guerras. E, contudo, Deus não nos nega a oportunidade de prosseguirmos caminhando em busca da evolução. Contudo, a tolerância divina nos dá oportunidades aqui na Terra, todos os dias, nesta existência, em muitas existências que já passamos e nas múltiplas existências que ainda receberemos do Pai, como oportunidade de nos levantarmos e de seguirmos em frente nesse caminho evolutivo. Emmanuel nos diz para refletirmos sobre a magnanimidade de Deus, sobre a grandeza do Pai e não colecionarmos, ou seja, não guardarmos desapontamentos e mágoas, para que o bem possa encontrar em nós um canal, para que possamos ser um instrumento limpo, sem impurezas, do bem. Refletirmos sobre a grandeza do Pai, o quanto uma mágoa é pequena perto da grandeza do Pai. Sim, ela pode nos machucar muito, mas não a colecionemos, não a guardemos. Procuremos retirá-la do nosso coração. O peso, o tamanho dos ressentimentos, das mágoas, nós é que vamos dar a eles. E o Evangelho de Jesus vai nos auxiliar a diluí-los, pouco a pouco. O ideal seria que eles nem fizessem guarida em nossos corações, mas ainda somos imperfeitos. Mas estamos tendo oportunidades nesse caminho de melhorarmos, de cada vez mais diminuirmos essa imperfeição de guardar mágoas e ressentimentos, filhas do orgulho que ainda trazemos. Que nós possamos retirar de nós o desejo de vingança, o rancor, que nós possamos criarmos uma barreira para bloquearmos os melindres, para que eles não nos toquem. E se tocarem, que eles
durem muito pouco, minutos, segundos. Que nós possamos transformar o nosso coração em vaso límpido, ou seja, um vaso que esteja preparado para receber as boas qualidades, as qualidades que Jesus veio nos ensinar. E a benignidade, ela é a principal qualidade. Essa virtude dos espíritos de luz. Por quê? Nós podemos ter outras qualidades. Bondade, generosidade, praticarmos a benevolência, mas nem sempre são carregadas de benignidade. A benignidade, ela requer indulgência, requer misericórdia. Se nós, às vezes, ajudamos um amigo, um próximo, um irmão, às vezes até temos ali um alimento e abrimos mão, renunciamos àquele alimento para nós e o cedemos a alguém que naquele momento necessita mais do que nós. É um ato de generosidade, de bondade. Mas, se nós julgarmos a sua escolha por estar naquela situação, nós já não estaremos agindo com benignidade. Não estaremos sendo benignos. Então, bondade e benignidade devem andar juntos nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Segundo a advertência, então, do apóstolo Paulo, a nossa benignidade de uns para com os outros, ela deve ser constante. Ou seja, ela deve ser espontânea, natural. Nós chegaremos lá. Sim. Desde que nós despertemos, nos conscientizemos da bondade do Pai, da benignidade do Pai para conosco, seres imperfeitos, os quais carregamos, sim, fraquezas, enganos. Desde que nós, então, venhamos a nos esforçar para retribuirmos ao Pai toda a benignidade que Ele tem para conosco, nós poderemos nos modificarmos dia a dia. Somente assim nós viveremos no clima de Jesus, no clima do amor e da paz, no clima que impera nos mundos felizes, entre os espíritos de luz que já alcançaram a evolução. Nós, que ainda estamos no caminho, temos muito a percorrer. E o que é necessário para nós? Despertarmos para essa necessidade de sermos como Deus é para conosco e que Jesus veio nos mostrar, veio exemplificar. Deus enviou Jesus para isso, para que nós pudéssemos ver a sua bondade, a sua compaixão ilimitada, o seu auxílio incessante a todos nós, como seus filhos. Paulo, após falar sobre advertir a nós sobre
a necessidade de sermos benignos, compassivos e perdoarmos uns aos outros, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Nós vamos começar a nos modificarmos desde que venhamos a reconhecer essa necessidade. Desde que venhamos a reconhecer o quanto a intolerância gera na nossa vida infelicidade. Como iniciarmos esse comportamento de tolerância? Compreendendo que somos todos iguais, porém diferentes. E que aprendemos com as diferenças. Compreendendo que devemos dar o direito ao outro de ser como ele é. Deus ensina-nos através da sua bondade. Nós nos modificamos, nos arrependemos ao percebermos a bondade de Deus para conosco. Dessa mesma forma, nós iremos auxiliar os nossos irmãos na transformação que nós esperamos que ocorra nesse mundo, para que tenhamos um mundo melhor, através do nosso exemplo, o exemplo da nossa bondade. Tratando-nos uns aos outros com a benignidade e bondade, caminhando juntos com esses dois comportamentos. Se nós temos dúvida de como amarmos ao próximo, aqui está o esclarecimento. É ser benigno, é ter misericórdia, compaixão e perdoar. Perdoar o outro quando ele nos afeta, quando ele nos atinge, através dos seus equívocos. E perdoar a todos, aqueles também que não nos afetam, mas que nós muitas vezes julgamos, criticamos o seu comportamento. Ser benigno é dar oportunidade. Para aquele que muitas vezes, quando nós estamos ali dando oportunidade, pode até passar à nossa frente, tirar a nossa oportunidade num negócio ou num afeto, que nós temos muitas vezes essa competitividade. Então, ser benigno é não competir, e sim se unir. Paulo nos ensina a verdadeira caridade quando ele nos diz: a caridade é paciente, é benigna. Está falando aqui sobre benignidade. A caridade não é invejosa. Ela não se precipita, ou seja, não age com impulso. Ela não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, não, busca sim a justiça. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Que nós possamos nos conscientizarmos da verdadeira caridade e da tolerância divina para conosco. E assim encontrarmos forças para nos modificarmos um pouco a cada dia. Que é com um pouco, um dia nós chegaremos lá. Muita paz a todos. Vamos agradecendo a esses espíritos de luz que vêm nos auxiliar a interpretar os ensinamentos de Jesus. Vamos agradecendo a esta casa
que nos concedeu esta oportunidade de estudo, nos auxiliando nesse caminho evolutivo. E vamos agradecer a Jesus por ter intercedido por nós e por interceder ainda hoje, para que nós possamos receber a bondade divina. Com muita gratidão em nossos corações, nós damos por encerrado o estudo desta noite. Fiquemos na paz do Mestre Jesus. Muita paz a todos.